Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia, e hoje chegamos à primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro é o discípulo que mais teve proeminência no começo da igreja. Ele era o líder da igreja em Jerusalém. Ele era um dos apóstolos mais respeitados. Chega a ser chamado de colunas pelo próprio Paulo, né? Ele, João e Tiago chegam a ser chamados de colunas. Na verdade, Pedro, ainda enquanto discípulo, eu gosto muito de Pedro. Ele foi o que mais acertou, ele foi o que mais errou, ele foi o que mais teve experiências pessoais com Deus. Nós já falamos um pouco sobre Pedro durante o Evangelho de Marcos. Provavelmente o Evangelho de Marcos, sem muita injustiça, poderia ser chamado de Evangelho de Pedro segundo Marcos, porque na verdade entende-se que Pedro narrou para Marcos os fatos para que Marcos pudesse contar então a soldados romanos, ao seu público que ele escreve. Pedro era alguém assim de uma personalidade muito forte, muito marcante, alguém que realmente tudo que ele fazia ele entrava de cabeça, para o bem ou para o mal. Ou seja, quando Pedro é elogiado por Jesus, por exemplo, quando Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és o Cristo, outros dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. E quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: disseste bem, Pedro. Isso que você falou não foi você mesmo que disse, foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Logo em seguida, Jesus começa a falar sobre o sofrimento que ele teria. E Pedro diz: não, Senhor, que isso nunca aconteça. E Pedro recebe para trás de mim, Satanás. Na mesma hora. Alguns episódios desses são muito claros na vida de Pedro. Por exemplo, quando os discípulos estão no barco e Jesus vem andando pela tempestade no meio da noite, né? Não chegava a ter uma tempestade muito forte, mas o vento, as ondas estavam agitadas, então percebe-se que era uma noite turbulenta, não necessariamente precisava estar chovendo. Jesus vem andando pelas águas e eles gritam e dizem: é um fantasma. E Jesus disse: calma, sou eu. Pedro diz: se é o Senhor, eu quero ir até aí. O Senhor disse que eu faria tudo que o Senhor fizesse. Jesus diz: vem. E Pedro anda sobre as águas. E eu imagino que os outros discípulos no barco ficaram: nossa, olha só Pedro, ele está andando mesmo. Cara, como Pedro é demais. E a Bíblia diz que no meio do caminho, indo até Jesus, com os olhos em Jesus, Pedro começa a reparar a força dos ventos, o barulho das ondas, e ele desvia o seu olhar. E como o seu nome já dizia, tu és Pedro, e como uma pedra afundarás. E ele começa a se afogar, começa a afundar, e grita: socorro! E Jesus o toma pela mão e o leva até o barco. E se na ida provavelmente ele foi muito admirado pelos discípulos, eu imagino que na volta, mesmo andando sobre as águas, o que Pedro sentia era vergonha, e toda admiração agora virou zombaria. Eu imagino os discípulos dizendo: aí, que seu bonzão aí, ó, afundou. Então, Pedro era um homem de extremos. Pedro era alguém que negou a Jesus 3 vezes por medo na noite em que Jesus foi traído e crucificado na manhã seguinte. Esse mesmo Pedro, depois da descida do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele aponta o dedo para os próprios fariseus, o sinédrio, os líderes religiosos que mataram Jesus, diz: vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Aquele que teve medo de desconhecidos, depois teve coragem diante de líderes, de perseguidores. Aquele que no começo não sabia muito bem as coisas e vivia dando cabeçadas, depois a Bíblia diz que ele ia passando e a sombra de Pedro ia curando as pessoas. Olha, Jesus disse: vocês farão obras ainda maiores. E Pedro era usado por Deus a tal ponto que a sua sombra curava as pessoas. Esse mesmo Pedro não mudou depois.
ele continuava sendo um ser humano, ele continuava tendo suas faltas, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. E a verdade é que em um determinado momento ele é chamado a atenção pelo próprio Paulo, porque ele estava com os gentios. Quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele se retira, e Paulo não aceita aquela dupla atitude. Então, alguns até acham que depois disso a proeminência de Pedro cai, por isso que nós vemos falar muito de Paulo. Não, Pedro continuou sendo um líder respeitado na igreja em Jerusalém. É porque o ministério terreno de Paulo teve uma amplitude maior. Paulo pregou em todos os lugares, na Ásia. Mesmo assim, Pedro pregou, e foi ele o responsável, e foi ele a testemunha ocular pelos 3 momentos, além do Pentecostes, em que a Bíblia diz que no derramamento do Espírito Santo os homens falavam em várias línguas. Foi ele que estava lá, porque era a palavra dele que seria aceita, tanto sobre os samaritanos quanto sobre os gentios, e mais uma vez depois no final no Pentecostes, e a última vez na presença de Paulo, para confirmar, entendo eu, agora quero abrir um parênteses, entendo eu que a última vez se repete entre os gentios, não mais para confirmar os gentios como parte da igreja, mas para confirmar Paulo como um apóstolo, porque ele viu aquilo que Pedro também viu. Então, Pedro era um líder, alguém que pela sua natureza gostava de ver as coisas solucionadas. E ele escreve uma carta belíssima, belíssima. E tem um vocabulário meio difícil, então alguns chegam a questionar essa carta se era realmente de Pedro, porque na nossa visão ocidental, Pedro era um analfabeto. Não era. Ele era um pescador, um homem simples, mas não existiam analfabetos em Jerusalém, entre os judeus. Não existe analfabeto entre os judeus. Além disso, lembre-se que se essa carta foi escrita provavelmente por volta do ano 65, que é a data mais provável, ou seja, necessariamente depois de 62, por causa dos acontecimentos que ela vai tratar, e antes de 67, quando entendemos ser a morte de Pedro, então já passaram 30 anos. Pedro não era mais pescador há 30 anos, agora ele era alguém que provavelmente se debruçou sobre as Escrituras, sobre o Antigo Testamento, se preparou, queria aprender cada vez mais. E essa carta de Pedro é belíssima. Essa carta foi escrita também por Silvano. Silvano é o mesmo Silvano que está lá com Paulo no começo, nas viagens missionárias, na segunda viagem missionária, dali para diante. Então, a evidência interna da carta tem uma certa teologia parecida com a de Paulo, que alguns chegam a criticar dizendo que não pertence a Pedro, está explicada pelo próprio Silvano, que andava com Paulo e agora escreve para Pedro. Evidências internas dessa carta, elas já apontam para que seja Pedro. Ela reflete a experiência de Pedro com o ministério do Senhor Jesus. Ele diz algumas partes muito maravilhosas. Ele chega a dizer, por exemplo, olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes comprados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. Lembre-se, o amor e o perdão de Deus é a causa que nós estamos aqui. Ele escolheu nos amar por causa do seu amor. Ele escolheu nos perdoar. E o meio, o instrumento, o veículo utilizado foi o sangue do Cordeiro sem mácula derramado na cruz, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro escreve uma carta belíssima. Ele também tem algumas evidências externas. Clemente, Policarpo e outros pais da igreja, Irineu primeiro, ainda muito cedo, atesta com toda a certeza que essa carta pertencia a Pedro. E é interessante, porque essa carta nunca foi entendida como sendo de outro apóstolo entre os primeiros pais da igreja. Por que será? Pela proeminência de Pedro, com certeza ela era muito conhecida. Eram palavras do próprio apóstolo Pedro, o
o apóstolo, a coluna. Então, muito cedo, essa carta já foi circulada e foi conhecida como sendo do apóstolo Pedro. Provavelmente Pedro escreveu de Roma. Lá no fim da sua carta, no capítulo 5, ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, ou seja, a igreja que está em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, o mesmo Marcos que escreve o Evangelho. A Babilônia que ele está citando aqui não é a Babilônia física, terrena. Ele está citando Babilônia no sentido mesmo de denegrir a Roma, por ser a cidade perdida, como é a Babilônia no Antigo Testamento, como é depois a Babilônia citada por João no Apocalipse. Então, é a cidade inimiga, a cidade perdida, a cidade perversa. Então ele cita Roma, mas ele chama de Babilônia. Os destinatários da epístola estão lá no primeiro capítulo, já no comecinho, ele diz: os crentes que viviam nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É toda a parte leste do mar Mediterrâneo ali, bem na parte nordeste do mar Mediterrâneo. Se você considerar que o mar Mediterrâneo é praticamente assim não é um círculo, é um circuito oval, se fosse de corrida de carro, né? Aqui em cima, assim, bem na curvinha, está ali toda essa região. Acima da ilha de Creta já seria essa região. Eles estavam sendo hostilizados de várias formas pela sociedade ao seu redor. Então Pedro, quando escreve para eles, faz eles lembrarem de algo muito importante. Vocês são peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque o nosso reino, a nossa nacionalidade, aquilo que nós fazemos parte não é mais deste mundo, mas, como disse Paulo em Colossenses, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, como Paulo também diz, nós somos embaixadores por Cristo. Pedro vai dizer: olha, nós somos peregrinos, essa terra não é nossa. Nós somos missionários, nós somos forasteiros. E ele vai trabalhar então essa questão de uma forma muito, muito bonita e muito bem trabalhada. O tema geral que nós podemos citar da carta de Pedro é sobre enfrentar a perseguição desse mundo mantendo um comportamento adequado, íntegro diante de Deus. Como o povo de Deus poderia suportar tudo isso? Então ele vai dizer: olha, a situação que você vive em Cristo, ela vai gerar conflito, vai gerar oposição, mas você não é mais cidadão deste mundo. Então você deve reagir de uma forma como um cidadão dos céus, como um cidadão do reino de Deus, de uma forma que a sua conduta seja íntegra e irrepreensível. Como é difícil quando nós somos injustiçados, quando nós somos afrontados, quando nós somos perseguidos. A nossa primeira tendência é reagir, é colocar para fora tudo aquilo que a gente quer falar. Mas Pedro diz: haja de tal modo que aqueles que estavam falando de você fiquem com vergonha, porque você precisa andar então de uma forma que não tenham o que falar de você, pelo seu bom procedimento em Cristo. Está lá no capítulo 3 da primeira carta, no verso 16. Então, ele diz: olha, lembre-se. E eu queria terminar falando esses textos e trabalhando sobre o amor e perdão de Deus. Ele diz: olha, lembre-se, você não é deste mundo. Vocês são peregrinos e forasteiros. Vós, porém, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em outras traduções diz povo adquirido de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma missão, enquanto servos de Deus, enquanto aqueles que o amor e o perdão de Deus alcançam, nós temos uma missão. E se você tem vivido a sua vida de uma forma diferente dessa, repense o seu relacionamento com Jesus. Lembre-se, nós fomos chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora olhe, não são os perfeitos, não são os poderosos, não são os ricos, não são aqueles que são estudados, mas vós, sim, vós que antes não erais povo, e agora sois povo, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. O amor e o perdão de Deus, a misericórdia e a graça do Senhor são derramados sobre a vida daqueles que estão agora sendo recebidos pelo Senhor. Não somos nós que aceitamos a Jesus, é Ele que nos aceita, é Ele que nos recebe, é Ele que nos encontra. Nós estávamos perdidos, Ele não. Mas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que antes não tínhamos misericórdia, agora somos misericórdia de Deus. Temos a misericórdia de Deus. João vai dizer lá no seu evangelho que aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É nesse sentido que Pedro vai dizer que nós somos raça eleita. Os judeus acreditavam que eles eram a raça eleita, ou seja, só o fato de nascer judeu já era de Deus e era bonitinho para Deus, era protegidinho de Deus. Pedro vai dizer, vocês agora são a raça eleita, o sacerdócio real, ou seja, nós temos o livre acesso a Deus. O sacerdote era aquele que fazia intercessão pelos pecados do povo a Deus. Nós somos sacerdócio real, nós temos livre acesso a Deus para pedir perdão pelo nosso próprio pecado. Povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa tomada para o Senhor. Lembre-se, sede santos, porque eu sou santo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Ele nos comprou pelo seu sangue, a fim de proclamardes as virtudes, ou seja, o amor e o perdão, da graça e a misericórdia daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não éramos povo, hoje somos povo. Não tínhamos misericórdia, hoje temos misericórdia. Pelo precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Entregue a sua vida ao Senhor e experimente ser povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.